Olá! Hoje a Rota do Turismo está recebendo em seus estúdios Augusto Macedo, ele que é um advogado criminalista. Mas aí você deve estar perguntando assim, Adriana, mas o teu canal não é de turismo? Exatamente. Mas também Augusto Macedo, além de criminalista, ele está atuando com redes sociais. E hoje, internet não é mais terra de ninguém. Hoje existem legislações e existem muitos problemas para as pessoas que estavam acostumados a falar mal do outro, a criticar a vida alheia e achando que não teria nenhuma consequência. Então, esse recado é para essas pessoas. É isso mesmo, doutor Augusto? É exatamente isso, Adriana, e a todos que nos acompanham, uma vez que a internet hoje em dia, ela trouxe uma capacidade de comunicação muito ampla para todo mundo praticamente. Mas o que acontece? Que muitas vezes as pessoas acabam que não entendendo o que vem a ser a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de pensamento e até onde vai o seu limite. Ou seja, que nem toda liberdade por si só ela não tem o seu limite, muito pelo contrário. A liberdade de expressão e de pensamento, ela vai se esbarrar quando, na medida em que a pessoa comete algum crime. Então é aí que as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque você sim pode postar o que você quiser, pode comentar o que você quiser, desde que não prejudique outra pessoa, desde que não pratique crimes, desde que não ofenda a honra alheia. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado. É uma ferramenta muito benéfica, muito importante para todo mundo, mas tem os seus cuidados. Doutor Augusto, eu falo assim que eu acho que a pior arma que nós temos é a língua, porque ela não te deixa marca, mas ela pode matar um ser humano. Matar como? Quando você denigre a imagem de alguém, quando você não tem responsabilidade naquilo que você diz, você pode estar causando um mal gravíssimo na vida das pessoas. E hoje, nós estamos tendo na nossa legislação também um problema que agrava a saúde mental. Às vezes, dependendo do que você fala para uma pessoa, aquilo você está deixando aquela pessoa tão morta interiormente que a vida dela é perdida nesse âmbito. Nesse caso, como que a gente pode estar mostrando que aquela pessoa é responsável por isso? Adriana, o que acontece? Muitas pessoas, até voltando um pouquinho na minha fala inicial, é, e ignorantemente falando, por não ter o conhecimento técnico da legislação, acaba que achando que pode falar o que quiser nas redes sociais ou em qualquer plataforma de comunicação. E que isso não vai dar em nada. E que independente de quem está recebendo essa mensagem, vai ficar por aí. Mas isso não é o que acontece. Porque por mais que a pessoa, quando faz uma publicação ofensiva que seja, não esteja relacionado diretamente a uma pessoa específica, pode ser que quem lê aquela mensagem acaba se prejudicando, acaba tomando as dores e acaba que de algum modo se sentindo então lesada ou lesionada diante dessa situação. Então as pessoas, o que elas têm que, primeiro, você tem que tomar muito cuidado com o que você compartilha, com o que você publica nas redes sociais. Até porque, a depender do que for publicado, a pessoa que se sentiu vítima, ela pode então recorrer aos órgãos competentes, registrar o seu boletim de ocorrência, enfim, fazer a sua reclamação para, de algum modo, ser, se dependendo do caso, indenizada ou mesmo ver a outra pessoa sendo responsabilizada criminalmente. Um caso típico é o chamado bullying. Muitas pessoas acabam que ofendendo outras diretamente, seja sistematicamente, de modo organizado, seja individual ou em grupo, e isso faz com que a pessoa, então, a considerada vítima, ela vai se rebaixando, se prejudicando, e muitas vezes a sanção indenizatória ou mesmo criminal, por si só, não é suficiente.
uma vez que o dinheiro em si ou a responsabilização criminal não vai apagar a dor, o dano daquela vítima. Então, foge muito mais da área jurídica em si. Então, todas as pessoas têm que ter muito consciência, porque além de tentar enxergar que do outro lado também sempre terá um ser humano, para essa pessoa que está agindo errado, ela pode ter certeza que uma hora ou outra a conta para ela vai chegar. Ela vai ter que responder, seja na justiça ou fora da justiça também. Doutor Augusto, nós recentemente nós tivemos um caso que ganhou assim fama internacional, ao sentado na janelinha. As pessoas hoje elas estão com o celular e elas estão querendo gravar tudo, mas nem tudo aquilo que ela tem vontade ela pode estar gravando. Quando nós estamos na faculdade, na minha época de faculdade, existe assim um direito de imagem. Claro que se eu estou representando um veículo de comunicação, automaticamente as pessoas sabem que aquilo vai sair num veículo de comunicação. Mas se eu estou gravando uma cena que não diz respeito ao meio jornalístico, mas apenas para promoção pessoal, o que isso pode trazer de consequência? Veja só, que foi muito bem pontuado por você a questão jornalística, porque o jornalismo, por si só, ele tem essa garantia até mesmo constitucional de levar a informação, a notícia. Então, o seu conteúdo, por si só, já é respaldado. Ele pode fazer uma publicação que tenha imagens, digamos, mais distorcidas, que não são tão atrativas aos olhos, mas o jornalista por si só, ele está então garantido pela Constituição Federal essa sua liberdade de exercício profissional. Então, para ele, não vai ter, via de regra, qualquer prejuízo, qualquer responsabilização. Mas, agora voltando para a pessoa comum, para o cidadão comum, que vai, faz uma filmagem, uma foto, que seja um vídeo de determinada situação, expondo então a imagem de uma outra pessoa, sim, esse sujeito então ele poderá receber tanto uma sanção civil, uma indenização por reparação de danos, seja morais ou materiais, uma vez então que divulgou a imagem de outra pessoa sem o seu consentimento, sem a sua autorização, o que é ilegal. E a depender do fato em si, das circunstâncias daquele caso, pode ser ainda mais prejudicial tanto à própria vítima como ao autor dessa ofensa, dessa gravação. Então, nem toda pessoa pode fazer vídeos, postar, enfim, filmar, fotografar o que bem entender. Muito pelo contrário, porque a própria Constituição Federal, nossa, aqui do Brasil, ela prevê, então, que é assegurado a todas as pessoas, e não só a uma ou outra, mas a todas as pessoas, então, o direito à sua imagem, a preservação da sua imagem, da sua honra, da moral, da privacidade, da vida particular, da sua propriedade. Então, nem tudo que é do outro pode ser compartilhado. Tem que, até é um exemplo assim, muito clássico, para que a justiça, então, possa, de alguma forma, entrar na vida de uma outra pessoa, seja, então, vasculhando a sua vida financeira ou mesmo a sua privacidade, necessita do quê? De uma autorização judicial prévia. Então, nada é tão simples. Ninguém vai, do nada, automaticamente, descobrir tudo que uma outra pessoa tem. Precisa primeiro passar pelo crivo da justiça, por uma autorização judicial prévia, e isso a gente também pode trazer para a vida real. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que compartilham dos outros, porque poderão, então, depois ser responsabilizadas, e gravemente. Agora, eu já entrei assim, porque é um assunto que me chama muito a atenção. Eu gosto de compartilhar boas notícias, gosto de que os meus seguidores eles tenham assim uma visão clara do que pode, do que não pode, principalmente dentro do turismo. Mas quem é o doutor Augusto Macedo? O doutor Augusto Macedo é um advogado criminalista, sediado aqui em Ribeirão Preto e também prestando serviço a nível nacional e internacional, porque nós bem sabemos que, em relação à criminalidade em si,
ela não pode ser cometida tão somente em um território específico. Ela é abrangente, ela é até mesmo em nível internacional. Então, a minha advocacia especializada, ela volta para isso. Primeiro, para defender aquelas pessoas que ditas empresários, ou seja, são proprietários de empresas e que muitas vezes se veem envolvidos, seja dentro da criminalidade econômica, seja dentro dos crimes tributários, crimes financeiros, a chamada lavagem de dinheiro, mas também outros aspectos de crimes, os chamados crimes mais comuns, tráfico de drogas, roubo e por aí vai. Então, a minha advocacia criminal é voltada para essa gama toda, mas com foco exclusivo no direito penal e econômico, atendendo, então, empresários, pequenos proprietários de empresas e tudo mais. Inclusive, o senhor foi representante, foi vice-presidente de Comissão de Direito Penal da OAB de Ribeirão Preto, é isso? É isso mesmo, eu compus, então, a vice-presidência da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Ribeirão Preto, no ano de 2019, o que também me deu grande experiência, não só para a vida prática da advocacia, mas também na lida com os demais colegas advogados e com a população em geral, que muitas vezes se socorre da OAB para suas causas pessoais. Bom, então hoje, qual seria o seu conselho para todas as pessoas que estão em casa trabalhando com o seu celular ou entrando em contato com outras pessoas, porque muitas delas vão ficar com medo agora, ai, eu não vou poder gravar mais nada. Qual que é a sua orientação, doutor? Parece simples o que eu vou falar, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Tudo que você for fazer na vida, até mesmo as suas filmagens, os seus posts nas suas redes sociais, faça com consciência, com segurança, sabendo dos prós e dos contras, e mais do que isso, esteja respaldado pela lei. Então, não faça qualquer coisa achando que isso é legal no sentido da lei. Pois não. Muitas vezes você estará, às vezes, então, agindo ilegalmente. Eu posso trazer um exemplo prático que estamos vendo muito aí nas redes sociais, na mídia em geral, que é o caso dos influenciadores digitais. Muitos, então, fazendo aquela publicidade de jogos de azar e tudo mais, mas, muito infelizmente, eles, quando foram contratados por essas empresas, não fizeram um contrato adequado, não tiveram um respaldo jurídico adequado. E é o que acontece, que é comum. O influencer faz a publicidade do jogo de azar, que já não pode, né, pela nossa legislação brasileira, recebe a quantia que foi contratado, mas essa quantia, na verdade, ela é fruto de origem ilícita. Então, essa empresa, ela pratica crimes, contrata esse influenciador digital, ele recebe esse dinheiro, ou seja, aqui ocorre uma lavagem de dinheiro. Então, depois, futuramente, esse influencer pode ser responsabilizado criminalmente, não só ele, mas a depender também a empresa que contratou ele através dos seus representantes. Então, quando você for publicar algo, faça com consciência, faça sabendo dos seus direitos e das suas obrigações, porque nós não temos só direitos, temos obrigações. E mais do que isso, pense o que o seu conteúdo poderá refletir na vida do outro. É positivo? É negativo? Tudo que vai e volta. É. E recentemente o senhor me fez lembrar uma coisa. Com a rota do turismo, agora é um depoimento pessoal. Com a rota do turismo, eu tenho 30 anos de profissão de jornalista. Tenho, assim, os meus seguidores, que eu digo, que eu brinco, né? Pessoas que me conhecem. E a maioria das pessoas que fazem parte da minha rede de contato são aquelas pessoas que eu converso, que eu vejo se eu posso, se eu não posso estar. Peço autorização até para a nossa entrevista. Olha, o senhor autoriza, o senhor vai me mandar a foto? É tudo muito assim, é bem delimitado e bem informado. E aí, as minhas redes até hoje, elas têm poucos
seguidores, poucos assim, eu tenho 5.000 numa rede, 4.500, mas são redes orgânicas. E às vezes eu vou entrar em contato com uma pessoa, ela fala assim: ah, mas você tem poucos seguidores. Por que que você não contrata um influenciador? Eu falo, porque a vida da gente, você demora anos para conquistar o teu nome, para conquistar a sua credibilidade, e são segundos para você perder tudo isso. Então depende, eu não conheço quem são as pessoas, eu posso contratar, mas o que que ela tem atrás? O que que ela está querendo trazer? Então uma coisa, ela pode me amarrar naquela responsabilidade. E é isso que a gente tem visto muito, né? A pessoa ela faz uma aparece, ganha muito público, mas de repente ela cai. Por quê? Porque não teve esse cuidado, a ética de buscar saber o que pode, o que não pode, se é possível, se não é possível. E ninguém fica rico assim da noite para o dia. A gente tem que ir com cuidado. Esse é o meu aconselhamento. Agora, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. Eu acredito que é bem por aí. Essa sua frase de que as coisas têm o seu tempo de acontecer, né? Nada acontece muito rápido, e quando acontece muito rápido é algo um tanto duvidoso. Eu acredito muito nesse sentido. E quando você, nesse seu exemplo, de repente contrata alguém para fazer a publicidade do seu negócio, essa pessoa, ela não pode também falar o que quer, expor o que quer do seu produto, do seu conteúdo. Porque ela está levando o nome da sua empresa e o seu nome também. Porque atrás de toda a empresa existe um ser humano que muitas vezes vai responder criminalmente pelos atos dessa empresa. Porque a empresa por si só, ela não responde por qualquer ato penal ou qualquer crime, mas o seu sócio, a depender da situação, sim, do seu representante. Então, de repente, você contrata alguma pessoa, imagina só, ela proferindo calúnia, difamação, injúria nas redes sociais e levando o seu nome. Era como se você, então, autorizasse essa pessoa, ou mesmo ela falasse por você aquilo que ela vem postando. E isso é delicadíssimo. É o famoso cheque em branco, né? A partir do Exato. momento que você contrata uma pessoa para te representar, você está dando um cheque em branco para ela falar o que ela quer. Então tem que ter muito cuidado, é isso? Com certeza, com certeza. Todo cuidado é pouco. A vida é assim. Doutor, teria mais alguma informação que o senhor gostaria de estar nos passando e nos alertando, principalmente? Eu acredito, então, Adriana, que uma mensagem que eu posso deixar para quem nos acompanha é que toda pessoa tem por constitucionalmente garantida a sua liberdade de expressão, o seu livre pensamento, mas ele por si só não é ilimitado. O seu direito, a sua liberdade de ir e vir, de pensar, ela termina quando você acaba então praticando algum crime, quando você acaba prejudicando a vida de outra pessoa. Saiba que do outro lado sempre vai ter alguém com iguais direitos e obrigações. Então, todo cuidado é pouco. O que você for fazer na vida, e aqui eu não estou passando medo, mas faça consciente. Tudo que nós fazemos com consciência, com sabedoria, tende a dar certo. Essa é a mensagem que eu quero passar. Ou seja, a sua liberdade termina quando começa a minha. E Com certeza. respeito é uma coisa que existe em qualquer lugar. O que eu não quero para o outro, eu também não desejo para mim. Então, é simples. Eu acho que é tão fácil, né? É tão prático. Respeito mútuo. Pronto, É, fim. eu acredito, Adriana, que é mais do que você acabou de me falar, que a minha liberdade, ela vai terminar quando eu estiver prejudicando a sua liberdade. Então, Exatamente. porque no direito existe o símbolo da balança. Todas as pessoas têm direitos e obrigações. Então, se uma pesa mais que a outra, alguém tem que levar, tem que pagar a conta. Porque os direitos de todos são iguais. As obrigações, a depender do caso, são iguais. Legal. Doutor Augusto, as pessoas que quiserem entrar em contato com o senhor, quais são os seus canais de comunicação, por favor? Elas podem me achar de preferência no Instagram, que é no @augustoc.macedo.
Eu tenho também um canal no YouTube que é Augusto Macedo e tenho também e nesses canais tem tudo, tem os meus endereços, tem meu telefone particular, o meu celular, meu WhatsApp. Então elas podem ficar à vontade para vir me perguntar, enfim, tirar alguma dúvida, estou à disposição. Agradeço muito a sua presença e se tiver algo mais que o senhor queira colocar, fique à vontade. Eu acho que, no mais, foi tudo isso que nós conversamos. Eu entendo que foi bem esclarecedor e que toda pessoa, então, haja com a sua consciência e muito mais, com sabedoria de legalidade. Eu estou fazendo nos termos da lei, não estou caminhando por trilhas tortas. Então, no final, sempre teremos um sucesso garantido. Te desejo sucesso e muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado.